Olá, você vai ver nesta edição. TCE recebe contas de governo do Executivo Estadual referentes a 2018. Tomada de contas é julgada extinta e Secretaria de Cultura deve tomar medidas. Produtora cultural é multada e está impedida de realizar parceria com Secretaria Estadual. Servidores participam do último módulo do curso de elaboração de indicadores do TCE. Os detalhes agora no TCE Notícias. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, recebeu na manhã desta quarta-feira o secretário estadual de Fazenda, Rogério Galo. Na ocasião, ele entregou à instituição as contas de governo do Poder Executivo, referentes ao exercício de 2018. Acompanhe. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Domingos Neto, recebeu no gabinete dele o secretário de Fazenda do Estado, Rogério Galo, que entregou em mãos o relatório das contas do Poder Executivo Estadual, referente ao exercício de 2018. O cumprimento do orçamento e dos planos da administração, referindo-se à atuação do chefe do Executivo como agente político. Foi uma satisfação receber o secretário Rogério Galo, toda a sua equipe de governo da Secretaria de Fazenda, trazendo os relatórios da execução fiscal do Estado de 2018, que está aqui, e nós vamos repassar ao relator, que terá 60 dias, de acordo com o prazo constitucional, para realizar a apreciação dessas contas, que será levado ao Pleno para que nós possamos debater e emitir o nosso relatório. Participaram ainda do ato formal o secretário controlador-geral do Estado, Emerson Idec, e o relator das contas do governo estadual, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha. O balanço anual das contas de governo é um documento contábil que contém toda a execução orçamentária do Estado, incluindo, além das secretarias, as fundações e autarquias ligadas ao Poder Executivo. Nesse exercício de 2018, tivemos acompanhamentos, tivemos intervenções com medidas visando propiciar esse equilíbrio de gasto da gestão pública. Durante o ano de 2018, o Tribunal de Contas fez orientações ao Executivo Estadual, como, por exemplo, não ultrapassar o limite de gastos com pessoal, impôs regras para o pagamento da revisão geral anual dos servidores públicos, decisões essas que podem contribuir no equilíbrio fiscal das contas do governo. Já tivemos uma boa contribuição do tribunal ao longo de 2018, é importante deixar claro, a nossa situação fiscal poderia ser ainda pior se nós não tivéssemos o apoio e o trabalho concomitante de monitoramento do Tribunal de Contas e pela pessoa aí do conselheiro Isaías. Então nós agradecemos, além do monitoramento, a análise que será feita, que é sempre um aperfeiçoamento das contas públicas nessas análises das contas anuais. A Secretaria de Estado de Cultura deve promover medidas administrativas e judiciais para o ressarcimento ao erário dos valores apurados em uma tomada de contas especial. Veja os detalhes. A tomada de contas especial foi instaurada para apurar possíveis irregularidades no termo de concessão de auxílio número 93 de 2012, que tinha como responsável Waner Rodrigues Leão. A Secretaria de Estado de Cultura apurou dano ao erário no valor de R$20 mil, sem atualização monetária, razão pela qual os documentos foram remetidos ao Tribunal de Contas. A SESEX Administração Estadual considerou que a tomada de contas não atingiu o valor de alçada de R$50 mil, conforme estabelecido em resolução normativa, uma vez que o valor do débito foi de R$29 mil. Considerando que o valor não superou o valor de alçada, foi imposto o arquivamento da tomada de contas especial sem prejuízo do mérito e sem exonerar o responsável de dever legal de ressarcimento do valor devido. Determinar à Secretaria de Estado de Cultura que promova as medidas administrativas e judiciais necessárias ao ressarcimento ao erário dos valores apurados
na tomada de contas especial, informando esse Tribunal de Contas as diligências adotadas sob pena de aplicação de multa e responsabilização solidária nos termos do artigo 7º, parágrafo 2º da Resolução Normativa 24 de 2014, com redação dada pela Resolução 27 de 2017. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou irregular uma tomada de contas especial por irregularidades em convênio firmado com a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Lazer. A produtora cultural responsável pelo projeto vai ter que restituir os cofres públicos com valores atualizados. Confira. A irregularidade diz respeito à prestação de contas do termo de concessão de auxílio número 189 de 2011. A parceria foi firmada entre a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Lazer e Arlete Braz dos Santos Neto, para a execução do projeto cultural Feira do Livro da região norte do Araguaia. A produtora recebeu R$40 mil para executar o projeto e não prestou contas. Na tomada de contas especial, instaurada para analisar o dano ao erário, foi informado que, mesmo recebendo pessoalmente a citação, a responsável pelo projeto não apresentou defesa nos autos do processo. Como foi confirmada a omissão na prestação de contas de recursos transferidos por meio de convênios, o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, entendeu por necessário o ressarcimento dos valores transferidos, em consonância com a Comissão de Tomada de Contas, a Controladoria Geral do Estado e a equipe técnica desta Corte de Contas. Sendo assim, o relator julgou pela irregularidade das contas. Voto no sentido de conhecer da presente tomada de contas especial, declarar a revelia da senhora Arlete Braz dos Santos Neto, no mérito julgar pela irregularidade das contas. O relator concluiu pela restituição aos cofres públicos estaduais, no montante de R$40 mil. Acompanhando o voto do relator, o Pleno determinou aplicar à responsável Arlete Braz dos Santos Neto multa proporcional ao dano causado ao erário, no valor de 10% sobre o valor atualizado. Servidores da Secretaria de Planejamento, da SESEX Obras e da Corregedoria participaram de mais um módulo do workshop sobre elaboração de indicadores. Veja os detalhes na reportagem a seguir. Mais uma vez, os servidores que atuam na Secretaria de Planejamento, Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura e na Corregedoria Geral estiveram em sala de aula para tratar sobre o processo de elaboração dos indicadores do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Depois de tratar os indicadores estratégicos e táticos nos módulos anteriores, neste terceiro e último módulo, os servidores voltaram a atenção para os indicadores operacionais. A gente já fez a primeira etapa, pensou o estratégico. A segunda etapa, a gente começou a pensar o tático e o operacional. E nessa etapa, a gente vai finalizar com o plano operacional. Então, qual que é a ideia dessa ação de hoje, né, que é a nossa finalização? É a gente pensar, a partir dessa excelência em gestão que eu quero entregar de maneira abstrata, como que eu consigo traduzir isso em pequenas ações, né, em pequenos projetos e ações, para serem implementados durante um ciclo de 12 meses. Nós estamos, neste momento, trabalhando tanto a gestão de processos, como o conhecimento, a identificação de indicadores para o planejamento estratégico. Então, ele vem da uma construção desses indicadores, da gente saber identificar os indicadores operacionais que são lá dentro de cada setor e os indicadores estratégicos. Então, tudo isso é uma construção que nós estamos inovando agora no tribunal. Os servidores foram apresentados às situações que devem ser consideradas no processo de elaboração e revisão dos indicadores operacionais, a fim de assegurar que as expectativas, de fato, traduzam em resultados. Se a gente for pensar numa meta de excelência em gestão que a instituição tem,
Excelência em gestão é abstrato, mas é aonde a instituição quer chegar, tem uma gestão excelente. E para isso a gente precisa, por exemplo, vamos pensar nos processos mapeados no caso da CEPLAN. Então eu preciso aumentar o número de processos mapeados. Mas como eu vou aumentar o número de processos mapeados? Então, quantas pessoas atuam por processo, qual é o tempo médio de mapeamento, qual é o tempo médio de modelagem. Então eu consigo ter indicadores de pequenas ações dentro de projetos maiores. Esse trabalho desenvolvido junto à área meio do Tribunal de Contas de Mato Grosso, inclusive, influencia a atividade final do TCE. Por isso, entender os processos é imprescindível. É interessante a gente pensar numa instituição como o Tribunal de Contas, porque se você for pensar, qual é o impacto diretamente dessa ação na sociedade? Se você pensar de maneira rápida, você não consegue perceber. Só que se eu tenho controle de processos, se eu tenho controle da eficiência interna da instituição, eu consigo ter ganhos e esses ganhos vão impactar no resultado lá na frente. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também, claro, em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!